E com esse setup a gente vai ter bem mais entrada para fazer durante a tendência. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Setup 9.3. Ele é uma variação do Setup 9.2, é bem parecido, né? Também é um setup bem difundido aqui pelo Brasil, muita gente conhece. E ele tem muito mais entradas do que o setup que a gente viu no último vídeo, que era o 9.2. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E é claro, se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada aí na descrição, tem um link, eu tenho certeza que tem alguma que você vai gostar. Bom, o Setup 9.3 é bem parecido com o 9.2 em termos de característica, assim como é um pouco parecido com o 9.1 também. Então ele também é baseado na média móvel exponencial de 9, é também para você entrar operando na direção da tendência. A diferença entre ele e o 9.2 é que o 9.3 aparece muito mais vezes do que o 9.2, beleza? Eu considero que o 9.2 é um setup meio raro de aparecer, você tem que realmente procurar muito, mas o 9.3 acontece com muito mais frequência. Ele também tem uma taxa de acerto média de 50%, funciona bem com alvos, tanto que dos testes que eu faço da forma como eu opero, é sempre com alvo de pelo menos 1.6, deixa eu até botar aqui, ó, de 1.6 ou 2 vezes o risco, beleza? Então ele funciona muito bem aqui. Você pode usar ele para seguir tendência com aquele mesmo sistema de condução com a média móvel de 9 ou com algum outro rastreador qualquer. E, claro, ele também funciona melhor com a média móvel de 8 semanal, até porque esses setups eles são todos com as mesmas características, beleza? Ele tem as mesmas regras, tem o mesmo sistema de direção de tendência, então ele funciona igual. Você não precisa aprender muitas formas diferentes de operar eles. Como é que funciona? No 9.3, o que a gente precisa? Lembra, os setups eles são baseados principalmente no preço de fechamento. Então, a gente também vai ter aqui o candle referência, tá? E o que é o candle referência? É aquele que tem o fechamento mais alto. Tranquilo? Assim como no 9.2. Então, a cada novo candle que aparecer, você vai se perguntar: esse daqui é o fechamento mais alto? Aí aparece o próximo candle. Esse é o fechamento mais alto? Esse é o fechamento mais alto? Veio o próximo candle. Esse é o fechamento mais alto? Não. Então, esse daqui é o candle referência, beleza? É o que tem o fechamento mais alto. E como é que a gente faz para poder identificar se a gente tem um sinal? É simples. Você precisa de dois fechamentos. Vamos lá. Dois fechamentos, abaixo do referência. Nossa, tá difícil de escrever, ó. Abaixo do referência. Como assim? Se esse daqui é o referência e ele fechou nesse nível, você só precisa que ele feche primeiro candle abaixo desse fechamento e o segundo candle abaixo do fechamento do referência, beleza? Não é do candle prévio. Ou seja, você vai ter um fechamento mais alto, dois fechamentos mais baixos do que o referência, e a partir daí você já tem o sinal, né, para você comprar se ele der a entrada. Então aqui, como vocês podem ver, a gente teria 3 candles de alta, tá? Seguido por 2 candles de baixa. E esses 2 candles de baixa fecharam abaixo do preço do candle referência. Bom, no segundo exemplo aqui, é o mesmo esquema. Ele é um pouco diferente, tá vendo? Ó, nesse daqui a gente tem ele com uma máxima maior também, mas não importa. Por quê? Qual é o fechamento mais alto? Ainda é o do candle 3, beleza? É esse aqui. Esse fecha abaixo do fechamento do referência? Fecha. E esse daqui? Ele fecha abaixo do fechamento do referência? Fecha. Então isso é o que importa pra gente. Tá? Deixa eu botar aqui em azul, fica mais fácil de ver. Então isso é o que importa pra gente, se ele está fechando abaixo do referência, beleza? Ele não tem que fechar abaixo do candle prévio, tá? Isso aqui não importa pra gente. Bom, no outro exemplo que eu trouxe aqui, a gente tem as mesmas características, só que o formato do candle é diferente e não faz diferença. Se ele é branco, se ele é vermelho, não importa. A única coisa que importa é o fechamento mais alto. A gente identifica o candle referência
esse daqui fecha abaixo do referência, esse fecha abaixo do referência, a gente espera então para tomar uma posição comprada, tá? No exemplo 4, mesmo esquema. Esse daqui é o fechamento mais alto, esse daqui está fechando abaixo do referência e esse também. Nota que o candle 3 é o referência e o 4 ainda é um candle positivo, mas mesmo positivo ele fechou abaixo, beleza? Isso raramente acontece no intraday, normalmente vai acontecer em swing trade, no gráfico diário, às vezes nos 60 minutos acontece também. Então no intraday é mais raro de ver, tá? Ele acontecer com o candle positivo seguido de um positivo fechando mais baixo, beleza? E aí, no último exemplo que a gente tem aqui, então, o exemplo 5, como é que a gente vai ver isso aqui? Esse daqui é o referência, certo? Não, ele não é, porque o que importa pra gente é que seja o fechamento mais alto. E nesse caso, o fechamento mais alto foi do candle vermelho, que está aqui, certo? Não foi também, porque esse daqui fecha mais alto do que o candle vermelho, beleza? Então, nesse caso aqui, ele passa a ser o referência, porque ele fechou mais alto. Depois a gente tem o primeiro fechamento abaixo do referência. O que precisa acontecer para a gente ter uma entrada? A gente precisa ter mais um candle que feche abaixo do candle referência, tá vendo? Esse daqui ele está fechando abaixo, para aí sim a gente ter uma possível entrada. Se esse daqui fosse o referência, aliás, para esse daqui ser o referência, esse candle tem que fechar abaixo do fechamento dele. Então isso daqui já faria com que esse novo candle aqui, o candle 3, fosse o nosso referência, porque ele é o fechamento mais alto dessa perna aqui, beleza? Disso aqui. Tranquilo? Eu acho que com isso não fica dúvida, né? É bem simples de identificar quando que a gente tem o setup ou não. Claro que isso também funciona na venda, só que é ao contrário, tá? Como vocês sabem, eu vou falar exclusivamente na compra, mas na venda é só você inverter. Se você tem aqui na compra o fechamento mais alto é a referência, na venda o fechamento mais baixo é a referência. E aí você precisa de 2 candles fechando acima do fechamento dele. Beleza? Não é muito complicado, é só você inverter e funciona da mesma forma, tá bom? Como vocês sabem, ele funciona melhor com a MM8 e com gráfico semanal, principalmente. Se você está tendo dificuldade com taxa de acerto, saiba que no gráfico semanal, um setup que tem uma taxa de acerto de 50% no intraday, no diário, ele normalmente sobe para 60% no gráfico semanal. Então você já tem uma taxa de acerto maior por aí, beleza? Então vale muito a pena você considerar operar no gráfico semanal, principalmente se você não tem tempo ou psicológico para ficar sustentando aquele monte de operação no day trade, beleza? Então, como é que se caracteriza o ponto de entrada do setup para a gente? É bem simples, ele funciona da mesma forma que é o 9.2. Então a gente já identificou que esse candle aqui é o referência, esse daqui fecha abaixo dele. Quando esse daqui fecha abaixo do referência, o nosso setup está armado e a nossa entrada fica no rompimento do último candle que armou o setup, beleza? É só isso. O stop fica aqui abaixo, aqui é o nosso ponto de entrada. E o alvo vai depender de cada um. Pessoalmente, eu gosto muito do alvo de 2:1, tá? Então você mediria essa distância aqui e colocaria ela 2 vezes para cima, tá? Mas isso aí, como eu falei, vem de cada um. O ideal do setup é você seguir com a média móvel de 9. Nesse exemplo aqui, então, fica bem claro, né? Fechamento referência, 1, 2, a entrada aqui. Como é que fica, então, no nosso exemplo anterior, no 4? Bom, nesse daqui, você, número 3, é o referência. Esse fecha abaixo, esse fecha abaixo do referência, e a nossa entrada fica no rompimento do último candle do setup. Sim, ele fica aqui no candle 5. Maurício, mas o stop é gigante. Eu sei, então isso aí depende de você olhar e identificar, cara, vale a pena eu correr esse risco por essa operação ou não vale, tá? Pessoalmente, eu tenho um limite de stop. Então, se determinado ativo tem um
um stop de 5% e eu não tenho como reduzir a mão pela metade, já estou na minha mão mínima, eu não entro, beleza? Se eu puder entrar, de repente eu vejo essa entrada, o stop é 10%, eu posso reduzir a mão, eu opero com metade na mão, que eu continuaria no meu risco teórico de 5%, beleza? Então é isso, né? É bem simples de entender. No exemplo número 3, a entrada então se daria no rompimento do último candle também, sendo que esse é o referência aqui, ele fecha abaixo, então a gente entra aqui com o stop aqui embaixo. No exemplo 2, mesmo esquema também super fácil, ele é bem parecido com o 4, né? O nosso stop fica abaixo do último candle aqui e a entrada é no rompimento do último candle. Então é aqui, tá? Lembrando que ele também é o setup perfeito, não tem erros ali. E a gente tem ele aqui no nosso último exemplo, né? Que é o mais comum de aparecer, por assim dizer, que é você ter a entrada, que normalmente esse candle ele é com tudo mais baixo que o anterior, né? Mínima, máxima, fechamento, abertura, meio que é tudo mais baixo. E aí a gente tem uma entrada ali, beleza? Então assim, aqui a parte da teoria a gente já passou, vamos ver como é que isso fica no gráfico. Eu peguei o gráfico da B3SA3 aqui, bem recente, a gente está aqui já em maio de 2020, né? O tempo real é em julho, mas o gráfico está em maio. Então o que acontece? Ele faz esse candle 93. Esse candle 93, você concorda comigo que ele é o maior fechamento? Ó, a média de 9 está apontando para cima. Esse aqui é o fechamento mais alto, depois é esse, e vem o candle 94 e faz um fechamento abaixo do fechamento do candle referência, beleza? Então, por enquanto, o nosso candle referência é o 93, porque o fechamento dele está ali. Vem o candle 95. O fechamento do candle 95 é abaixo do fechamento da referência? É. O que acontece? Então, a gente tem uma entrada no rompimento dessa máxima, um stop nessa mínima, e o nosso alvo, como eu falei, isso depende de cada um, mas eu colocaria o meu alvo pelo menos 2 vezes o meu risco. Então eu entraria arriscando 4,05% para tentar buscar 8,10%, beleza? E aí no dia seguinte ele entra aqui, rompe, tá vendo? Tem a entrada, você continua posicionado e espera. Bateu no alvo, acabou a operação e é isso aí. E aí depois, como é que a gente faz? Depois você continua olhando e vai ficar lá. Nada, ó, fechamento mais alto, fechamento igual, fechamento mais alto agora está no candle 100. Opa, 101 fechou mais baixo que o candle 100, 102 fechou mais baixo que o candle 100. Então, a gente já tem, esse daqui é o preço do referência, certo? Então, a gente entra no rompimento dessa máxima, o stop abaixo dessa mínima, e é isso. Agora, espera ativar. Esse daqui, ele ativou. Digamos que ele não tenha ativado, se ele não ativar, você vai descer o stop, beleza? Mas ele ativou, o stop continua no candle que daria a entrada, tá? E aí você espera. O alvo, nesse caso, como eu falei, eu colocaria 2 vezes o risco. Então eu entraria arriscando 3,82 para buscar 7,64. Ele foi lá, bateu, show de bola, 2 gains, e você continua esperando e fica olhando. Esse fechamento é mais alto que o anterior? É, tem nada para fazer. Esse é mais alto que o anterior? Não. Opa! Então eu já tenho um muito possível candle referência sendo esse daqui, beleza? E aí, ok, você espera. Esse daqui fechou abaixo do referência? Fechou. Ótimo, então eu tenho uma entrada se romper essa máxima, eu tenho um stop nessa mínima e fico esperando. Opa, a média está apontando para cima? Tá, agora o meu stop desce aqui para baixo, ele ainda não ativou a entrada, a minha entrada fica nessa máxima e eu fico esperando. Olha isso aqui, a média continua apontando para cima, tá? Ela ainda está subindo aqui. Se ela estiver empatando também serve, mas está subindo, ótimo. Então agora o meu stop fica aqui embaixo, a minha entrada fica aqui em cima. E a gente espera. Opa, ativou a entrada, pega o seu alvo, da forma como eu opero, tá? Com o alvo, entra arriscando 3,11% para poder buscar 6,22%. E espera. Esse demorou um pouquinho mais, bateu no alvo, o que a gente faz? Esse fechamento
é mais alto que o candle prévio? É. Galera, e é só repetir isso. Tá vendo? Qualquer um pode fazer. O difícil é você entender e aceitar que você pode perder aquele dinheiro. Se você entrar naquela operação, você pode arriscar perder aquele dinheiro. Eu peguei aqui um exemplo que o mercado estava nitidamente subindo para mostrar para vocês como ele funciona perfeito, tá? Num cenário ideal. Olha esse exemplo aqui. A gente tem mais um aqui, certo? Então, ó, esse daqui agora foi o fechamento mais alto. Tá vendo? Ó, ele ainda fechou. O 122 fechou abaixo do 120, o 121 fechou abaixo do 120, então o 120 é o nosso candle referência. A entrada no rompimento da máxima desse último candle, o stop na mínima, e se ativar, ativou, o alvo seria então 2 vezes a amplitude desse candle ou a condução com a 9, beleza? Lembrando, isso vai de cada um. E aí ele foi lá, bateu agora, deu a saída e show de bola. Nisso daqui a gente pegou mais ou menos uns 20%, né? Somado aí com conta de padeiro mesmo, daria 20%. 4 operações no gain em seguida. O que faz parecer que o setup é maravilhoso, mas eu quero deixar bem claro para você não se iludir, não é maravilhoso. Acontece problema também. E só para ilustrar como funcionaria isso na venda. Na venda é simples. A média está apontando para baixo aqui, não tá? Então o que a gente vai procurar? Esse fechamento aqui, ele é o primeiro candle que está abaixo da média. Beleza. Esse daqui, ele fechou acima do candle anterior? Não, ele fechou abaixo. Então esse daqui é o candle referência. O candle 84 fechou acima do candle anterior? Fechou. Beleza. O 85 fechou acima do referência? Fechou. Então agora sim a gente tem uma entrada que é no rompimento dessa mínima com o stop nessa máxima e o alvo seria 2 vezes para baixo ou condução com a 9, beleza? Vai de cada um. Nesse caso daria um stop de 4,38%, tá bom? Então, mesmo que eu te mostre aqui em algum momento, algum setup que eu botei aqui 10 vezes, ele deu 10 gains, esse setup também tem stop, tá? E aqui eu ainda peguei exemplos bem tranquilos. Tem vezes que é bem pior, como esse período aqui, onde a gente teve uma entrada, vamos lá, ó, fechamento mais alto foi esse, aqui o fechamento empatou, tá vendo? Tá igual a altura, o candle 70 tá igual ao fechamento do candle 68. Eu, pessoalmente, eu considero isso daqui. Então eu teria feito essa operação com a minha entrada na máxima desse candle, o meu stop nessa mínima, e um alvo 2 vezes o risco para cima, que teria estopado no candle 78, tá vendo? Por isso que eu falo que isso vai de cada um. E tem momentos que isso aqui vai acontecer, então você tomaria um stop aqui, porque sairia estopado aqui, depois tomaria o segundo stop aqui, e em seguida foi os 4 gains que eu mostrei, beleza? Então é isso que eu queria mostrar para você. Não se ilude achando que porque eu mostrei aqui ele estava perfeito e ia funcionar. Qualquer entrada que eu colocasse nesse período aqui ia funcionar. Se eu falasse, olha, ele está acima da média de 9, toda vez que aparecer um candle vermelho, você vai comprar o fechamento, o stop é o tamanho daquele candle e o alvo é 2 vezes para cima. Isso nem existe até onde eu sei, né? Está sendo criado assim de cabeça agora, mas ele funcionaria. Pensa só. Aqui a gente teria então um stop aqui embaixo em 38,79 e o alvo seria 2 vezes para cima, lá em 46,12. Nesse outro caso aqui, ó, vamos ver, a gente pegaria então aqui, esse aqui acho que daria stop, aqui, projeta aqui para baixo, ó, nem estopou, chegou perto de estopar, não estopou, e o alvo então seria 2 vezes para cima, aqui, e teria saído no gain, beleza? Por isso que o ideal é você procurar um mercado direcional, tá? Como vocês sabem, eu não gosto muito da palavra tendência, mas o mercado direcional dá a gente essas oportunidades bem mais fáceis de ganhar dinheiro, tranquilo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero muito que você tenha gostado, então eu vou ficando por aqui. Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo, me diz o que você achou e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!